Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Como eu havia prometido a vocês que toda quarta-feira estaria ministrando o estudo do pedacinho do Maná dos Céus, hoje eu quero dar um tempo no estudo do Atos do Apóstolo. Minha última ministração foi baseada no capítulo 19 de Atos do Apóstolo. E hoje nós entraríamos no capítulo 20. Mas quero narrar algum acontecimento que ocorreu entre o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos do Apóstolo. Todos nós vimos que o apóstolo Paulo se encontrava na igreja de Éfeso e que na igreja de Éfeso ele estabeleceu igreja, escreveu carta para outras igrejas, para confortar as igrejas. Então eu quero trazer uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, antes de eu entrar no capítulo 20. Então na próxima quarta estaremos entrando no capítulo 20, ou mais tardar, daqui mais 2 semanas, mas provavelmente na próxima quarta sim, estaremos entrando no capítulo 20 de Atos do Apóstolo. Hoje eu quero vos falar sobre a primeira carta escrita à igreja de Coríntios. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi escrita durante a última parte da sua permanência em Éfeso. Paulo já estava para despedir-se de Éfeso, mas ele achou necessário estabelecer esta igreja, escrevendo carta para a igreja. Paulo sentia por esta igreja, ele sentia um sentimento profundo, ele tinha um interesse profundo, ele dedicava incansavelmente seu esforço pelos crentes de Coríntios. Durante 1 ano e meio trabalhou entre eles, apontando-lhe o Salvador crucificado, falando sobre a ressurreição de Cristo, falando sobre o único meio de salvação, e instalando com eles, insistindo com eles, para que se rendesse explicitamente ao poder transformador da graça de Deus. Antes de aceitar como membro da igreja aos que professavam o cristianismo, tinha ele o cuidado de dar-lhe especial instrução quanto aos deveres e privilégio do crente cristão, e fervorosamente havia procurado ajudá-lo a ser fiel aos votos do batismo. Apóstolo Paulo tinha uma aguda instrução do conflito que cada pessoa há de sustentar com a agência da presença do mal, que continuamente estão procurando enlaçá-lo e enganá-lo incansavelmente. Havia ele trabalhado para fortalecer e confirmar os novos na fé cristã. O apóstolo Paulo apelara para que fizesse uma inteira entrega a Deus, pois sabia que quando as pessoas deixam de fazer essa entrega, então o pecado não é abandonado, os apetites e as paixões ainda lutam por manter a supremacia, e a tentação confunde a consciência. A entrega tem que ser completa, amados.
todos que se sente fraco, em dúvida, que luta para se render inteiramente ao Senhor, são colocados em contato direto com as agências que habilitarão a vencer. O céu lhe está próximo. E eles são sustentados e socorridos por anjos de misericórdia em toda a ocasião de lutas e necessidade. Os membros da igreja de Corinto estavam rodeados pela idolatria. Eu vos trouxe no último capítulo capítulo 19, que a igreja de Corinto era uma igreja idólatra, havia muita idolatria. A cidade de Éfeso havia muita prática de sexualismo das mais sedutora forma. Enquanto o apóstolo estava com ele, essa influência tiveram meio para parar, e por meio da palavra do apóstolo, ele teve meio como fazer com que as pessoas estivessem abandonando esse pecado. A fé firme do apóstolo Paulo, sua ardente oração, sua fervorosa oração, suas palavras fervorosas de instrução e, acima de tudo, a sua vida piedosa tinha nos ajudado a negar a si mesmo por amor de Cristo. Em vez de se deleitarem nos prazeres do pecado, os irmãos de Coríntios abandonaram as práticas do pecado enquanto o apóstolo Paulo estava com eles. Depois da partida de Paulo, no entanto, surgiram condições desfavoráveis. O joio que havia sido semeado pelo inimigo apareceu entre o trigo, e não demorou para que começasse a produzir seus frutos malignos. Esse foi um tempo de grande prova para a igreja de Coríntios. O apóstolo não estava mais com eles para socorrê-lo com seu zelo e seu esforço em ajudá-lo a viver em harmonia com Deus, e pouco a pouco muitos se tornaram descuidado, indiferente, permitindo que o pecado, que a inclinação naturais, os gostos da inclinação naturais o controlassem. Aqueles que tantas vezes havia estado com eles para que mantivesse altas ideias de pureza e retidão, não mais estava com eles. E não foram poucos que, tendo ao tempo da sua conversão abandonado a sua própria fé cristã e voltando à prática dos maus hábitos, retornaram aos degradantes pecados do paganismo. O apóstolo Paulo havia escrito brevemente à igreja, demonstrando aos irmãos a não se misturarem com os membros que persistissem na perversidade. Porém, muitos dos crentes perverteram o significado da palavra do apóstolo, discutindo sobre ela e desculpando-se por desconsiderarem suas instruções. Uma carta foi enviada pela igreja a apóstolo Paulo, suplicando-lhe conselho sobre vários assuntos, mas nada dizendo dos afrontosos pecados existentes entre eles. O apóstolo foi, entretanto, fortemente impressionado pelo Espírito Santo quanto a estar sendo ocultado o verdadeiro estado da igreja, e que essa carta era uma tentativa de arrancar-lhe afirmações que os pudesse usar para servir aos seus próprios intentos. Por essa ocasião, vieram a Éfeso membros da família de Cloé, família cristã de alta reputação em Corinto,
Paulo pediu informação e lhe disseram que a igreja estava dividida. As dissensões que surgiram no tempo da visita de Apolo havia aumentado grandemente. A igreja de Corinto estava dividida. Algum dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cefa. E haviam abandonado a Cristo. Cada um se intitulava o seu apóstolo como sendo o mestre da sua vida. Falso mestre estava levando os membros a desprezar a instrução do apóstolo Paulo. As doutrinas e as ordenanças do Evangelho havia sido pervertido. O orgulho, a idolatria, o sexualismo estava constantemente tomando vulto entre que uma vez havia sido tão zeloso na vida cristã. Sendo este quadro apresentado a Paulo, Paulo viu que seus maiores temores tinham mais que se realizado, mas não deu isto lugar ao pensamento de que a sua obra tinha sido um fracasso. Com angústia de coração e com muitas lágrimas, ele procurou conselho a Deus. Alegremente teria visitado Corinto imediatamente se esse fosse o caminho mais sábio a seguir. Mas ele sabia que em sua presença, condições os crentes não teriam proveito de seu trabalho, pelo que enviou Tito, a fim de lhe preparar o caminho para uma visita pessoal mais tarde. Então, pondo de parte todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelara tão estranha perversidade, e descansando suas preocupações em Deus, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutiva e mais poderosa de toda a sua carta. Com notável clareza, começou por responder às várias perguntas suscitadas pela igreja, estabelecendo princípios gerais que, se foram aceitos, os levaria a mais alto plano espiritual. Ele estava em perigo. A igreja de Corinto estava em perigo. E ele não podia sequer admitir o pensamento de fracassar em alcançar-lhe o coração nesse momento crítico. Fielmente os advertiu de seus perigos e reprovou-lhe os pecados, apontando-lhe de novo a Cristo. E procurou recomendar nele o fervor da primeira devoção. O grande amor do apóstolo Paulo pelos crentes de Coríntios foi revelado em sua terna saudação à igreja. Ele se referia à experiência deles em se haverem tornado da idolatria para o culto e a serviço ao verdadeiro Deus. Recomendava-lhe os dons do Espírito Santo que havia recebido e mostrava que era privilégio deles fazer constante progresso na vida cristã até que alcançasse a pureza e a santidade de Cristo. Em tudo foste enriquecido, disse ele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos faltou, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Então, o apóstolo Paulo falou claramente das divisões, das dissensões
que havia surgido na igreja de Corinto, e exortou os membros para que cessasse as contendas. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Então o apóstolo sentiu-se em liberdade para mencionar como e por quem tinha sido informado das divisões da igreja. Ele deixa bem claro isso, ele diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Então o apóstolo não escondeu quem havia informado para ele. Ele não diz: me falaram. Tem cristão que diz: me contaram isso. Aí você pergunta: mas quem te contou? Não posso revelar a fonte. O apóstolo deixou bem claro: a família de Cloé me informou que há entre vós contendas. Paulo era um apóstolo inspirado. As verdades que ensinou a outro, eles havia recebido. Ele havia recebido as verdades por meio de revelação do Senhor Jesus. Todavia o Senhor não lhe revelara diretamente em todos os tempos a condição exata de seu povo. Nessa ocasião, os que estavam interessados na prosperidade da igreja de Corinto, porque tinha visto males nela penetrando, havia apresentado o assunto perante o apóstolo, e pela divina revelações que havia anteriormente recebido, estava ele preparado para julgar quanto ao caráter desse desenvolvimento. Não obstante o fato de o Senhor não lhe haver dado uma nova revelação para esse tempo especial, os que estavam realmente em busca de luz aceitaram a sua mensagem como expressa do pensamento de Cristo. O Senhor lhe havia mostrado as dificuldades e perigos que surgiriam na igreja. E quanto a esses males surgiram, o apóstolo recomendou-lhe o significado. Ele havia sido posto para a defesa da igreja. Devia cuidar dos salvos como quem deve dar conta dele a Deus. Não era, pois, coerente o justo que tomasse conhecimento dos relatos referente à anarquia e a divisões entre eles. Sem dúvida alguma, é a reprovação que lhe enviou era tão seguramente escrita sobre a inspiração do Espírito de Deus como fora qualquer outra da sua carta. O apóstolo não fez menção dos falsos mestres que estavam procurando destruir o fruto do seu trabalho por causa das trevas e divisões na igreja. Evitou prudentemente irritá-lo com tais referências, temendo que alguns se afastassem inteiramente da verdade. Chamava-lhe a atenção para que a sua própria obra entre eles, como a de um sábio arquiteto, a quais puseram o fundamento sobre os que outro havia edificado, mas nem por isso ele se exaltou, pois declarou: somos cooperadores de Deus. Em 1 Coríntios 3, verso 9. Não alegava possuir sabedoria própria, antes reconhecia que somente o poder divino havia habilitado a apresentar a verdade de uma forma agradável a Deus, unindo com Cristo, o maior de todos os mestres. Paulo tinha sido habilitado a comunicar lições de sabedoria divina que satisfaziam as necessidades de toda classe e era aplicável a todos os tempos, em todos os lugares, sob todas as condições.
dentre os quais seria males que se havia desenvolvido entre os crentes de Coríntios, estavam de haverem retornado a muitos degradantes costumes do paganismo. A apostasia de um converso tinha sido tal que sua atitude de licenciosidade constituía uma violação até do mais baixo padrão de moralidade adotado pelo mundo gentil. O apóstolo insistiu com a igreja para que afastasse do seu seio o que cometeu tal ação. Não sabeis, demonstrou ele, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aplicai-vos, pois, apartai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, disse ele. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Outra grave mal que havia na igreja era de ir o irmão contra outro perante o tribunal. Havia sido tomada suficiente medida para que as soluções de dificuldade entre crentes, o próprio Cristo havia fornecido claras ilustrações sobre a maneira de solucionar tais questões. Ora, se teu irmão pecar contra ti, aconselha o Salvador dizia, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhos toda palavra seja confirmada. E se não se te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Mateus, capítulo 18, verso 15 a 18. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes que estava levando outro crente ao tribunal para resolver questões particulares. Ele cita o exemplo que o Senhor Jesus disse: se teu irmão te ofendeu, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa você pessoalmente com ele. Se ele te ouvir, então você ganhou seu irmão. Aos crentes de Coríntios que havia perdido de vista esse declaro conselho, Paulo escreveu não em termos incertos de reprovação e advertência. Ouça alguém de vós, perguntou ele, tendo algum negócio contra o teu irmão, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo perante esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para que vos envergonhar. Digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai ao juiz com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda um contra o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dando a isso aos irmãos. Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Nós vemos aqui, amados, que Satanás está constantemente procurando introduzir desconfiança
entre os cristãos, trazendo alienação e malícia entre o povo de Deus. Somos muitas vezes tentados a sentir que nossos direitos estão sendo usurpados, mesmo quando não há causa real para tais sentimentos. Aquele cujo amor por si mesmo é mais forte que por Cristo, ou pela causa de Cristo, colocarão seus próprios interesses em primeiro lugar e se valerão de quase qualquer experiência a fim de guardá-los e as mantê-los. Muitos que parecem ser cristãos são muitas vezes enlaçados pelo orgulho, pela presunção, impedido de ir particularmente aquele a quem considera em erro, a fim de falar-lhe ao Espírito de Cristo e junto orarem um pelo outro. Quando se considera ofendido pelo irmão, algum vão até os tribunais em vez de seguir as regras dadas pelo Salvador. Não deve os cristãos apelar para tribunais civis para solucionar a diferença entre irmãos amados, que possa surgir entre membros da mesma igreja. Tais diferença deverá ser solucionado entre eles ou pela igreja em harmonia com a instrução de Cristo. Mesmo que tenha havido injustiça, o seguidor do manso e humilde Jesus deixa-se a defender pelo próprio Senhor Jesus, de preferência a publicar diante do mundo os pecados de seus irmãos. Não vão na presença dos santos confessarem e conversarem em particular. Demanda entre irmãos são uma desonra para a causa da própria verdade. Cristãos que vão a juízo contra outros expõe a igreja ao ridículo do seu, faz com que a igreja seja agora se tornando ridícula diante do próprio inimigo, e dão motivo aos que poderes das trevas triunfem. De novo estão ferindo a Cristo, expondo a franco vexame, passa por alto a autoridade da igreja e demonstra menosprezo por Deus, que deu à igreja a sua autoridade. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, o apóstolo procurou mostrar-lhe o poder de Cristo para guardá-los do mal. Sabia que se ele se ajustasse às condições por ele exposta, seria fortalecido na força do Onipotente, como meio de ajudá-lo a quebrar a escravidão do pecado e a aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. O apóstolo Paulo incutia-lhe as reivindicações daquele a quem havia dedicado a vida por ocasião da sua conversão. Vós sois de Cristo, declarou, não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. O apóstolo esboça com clareza o resultado de deixar a vida de pureza e santidade para voltar à prática da corrupção, do paganismo. Ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Suplicou-lhe que controlasse os apetites e as paixões inferiores. Ou não sabeis,
interrogou ele, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Embora o apóstolo possuísse grande dotes intelectual, sua vida revelava o poder de uma sabedoria mais rara, a qual lhe dava a habilidade introspectiva e simpatia de coração, e que levava em íntima associação com os outros, capacitando-o a despertar nele sua melhor natureza e inspirá-lo a lutar por uma vida mais elevada. Seu coração estava cheio de fervoroso amor pelos crentes de Coríntios. Ansiava por vê-lo revelar uma piedade íntima que os fortalecesse contra a tentação. Ele sabia que em cada passo no caminho cristão encontrava a oposição da sinagoga de Satanás, e que diariamente teria de enfrentar conflito, teria de guardá-los contra a sutil aproximação do inimigo, vencendo os velhos hábitos e inclinação naturais, sempre vigiando em oração. O apóstolo Paulo estava certo de que os mais altas ideias cristãs só podem ser alcançados mediante muita oração permanente e vigilante, e isso procurava colocar-lhe em mente. Mas ele sabia também que em Cristo crucificado lhe era oferecido poder suficiente para convencer a pessoa, e divinamente adaptado para habilitá-los a resistir a toda a tentação do mal. Com fé em Deus, como sua armadura e como a sua palavra, como arma de guerra, ele seria suprido com o poder íntimo que os capacitaria a enfrentar os ataques do inimigo. Os crentes de Coríntio necessitavam de mais profunda experiência nas coisas de Deus. Ele não sabia exatamente o que significava contemplar sua glória e ser transformado de glória em glória. Havia visto apenas os primeiros raios dos valores desta glória. O desejo do apóstolo Paulo por eles era que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer aquele cuja saída como a alva, e continuasse a aprender dele até que chegasse a pleno meio-dia de uma perfeita fé evangélica, até resplandecer como o sol do meio-dia, até que o cristão brilhasse como o astro da glória dos céus, até que se tornasse realmente verdadeiro homens e mulheres de Deus. Então o apóstolo, antes de nós conhecermos o capítulo 20, eu trouxe a carta que ele escreveu para a igreja de Coríntio para refutar o falso mestre que estava ensinando e levando a igreja inteira a corromper-se, a desviar-se do caminho da fé. Precisamos, amado, perseverar na verdade. Precisamos buscar a presença de Deus em oração, em contínua oração. A oração é comungar com Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntio, fortalecendo a fé dos irmãos, que estava prestes a sucumbir em ruína por causa de falsos mestres. E eu senti minha alma trazer essas cartas do apóstolo Paulo antes de continuar o estudo do próprio Atos do Apóstolo, porque Paulo escreve esta carta quando ele estava em Éfeso. Ele estava prestes a sair de Éfeso para uma viagem que iria para Jerusalém, para o dia do Pentecoste. Então, o apóstolo sentiu em seu coração e sua alma escrever uma carta confirmando a fé da igreja de Coríntio. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Na próxima quarta-feira, eu estarei trazendo a mensagem na íntegra do capítulo 20.
Provavelmente eu estarei trazendo ela completa, se for possível. Não sei, porque ela é muito grande, a carta de... O Atos do Apóstolo, ele acaba no capítulo 28, mas é muito grande as mensagens, são ricas da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.